Olá, vamos lá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo em Direito das Obrigações e agora nós vamos entrar no conteúdo que eu já enviei para vocês, está na página 5 do pagamento com subrogação. O último conteúdo que nós vimos foi o pagamento por meio, os pagamentos por meio indireto, E a primeira forma de pagamento indireto que nós vimos foi o pagamento por consignação. E hoje nós vamos ver o pagamento com subrogação e acho que também a imputação no pagamento. Nós vamos ver tudo nesse vídeo, tá certo? Então, o que seria essa subrogação? Nós já comentamos, entramos um pouco nesse assunto quando nós tratamos das obrigações solidárias. Tá? Não sei se vocês lembram, nós falamos nas obrigações solidárias e falamos nesse aspecto da subrogação, esse termo subrogação. Mas esse pagamento, então, em subrogação. Então, o que é subrogar? O que é a subrogação? E aqui nós temos já duas formas, de subrogação. Porque a subrogação, o conceito amplo de subrogação é colocar uma coisa no lugar da outra ou então uma pessoa no lugar da outra. Então, pensar nesse subrogar em substituir, Substituir uma coisa por outra ou uma pessoa por outra, tá? Então, são as duas espécies de subrogação que nós temos aí já de início, a subrogação real e a subrogação pessoal, tá? Conforme se tratar então de coisa, pensa aí na real, coisas, ou a subrogação pessoal, quando nós temos, então, a substituição das pessoas, de uma pessoa por outra. A subrogação real, então, é a substituição de uma coisa por outra, ficando a segunda no lugar da primeira, com os mesmos ônus e atributos, ou seja, é aquela regra geral que também a gente já viu, que o acessório, segue o principal. Então, se a coisa foi substituída, mas a obrigação se origina dessa subrogação, ela traz aí essa subrogação como consequência, os atributos da coisa substituída vão ser também mantidos, tá? Fica a segunda no lugar da primeira, mas com os mesmos ônus e atributos. E a subrogação pessoal, conforme a gente já disse, então, substituição de uma pessoa pela outra, ressalvando-se a esta os mesmos direitos e ações que aquela competiam. E o maior exemplo dessa subrogação aí, conforme também a gente já comentou, é a questão da fiança, uma garantia. O fiador, então, que paga a dívida pela qual se obrigou solidariamente, se subroga nos direitos do credor, ou seja, toma o lugar deste na relação jurídica. Então, aquele exemplo que a gente já comentou. Então, o credor, o devedor, e junto com o devedor ali eu tenho a pessoa do fiador, que é o garantidor, da dívida. É aquele que fala, estamos juntos, se você não pagar, eu pago. O que acontece então? Se esse fiador, que ele se obriga juntamente com o devedor, se ele paga a dívida desse devedor, ele toma o lugar, então ele assume a posição de credor, ele se subroga nos direitos daquele credor e passa a ter os mesmos direitos daquele credor, podendo então acionar, cobrar, continuar a cobrança em relação ao devedor originário, tá certo? Então, exemplo de subrogação pessoal. Essa prestação, então, embora essa prestação devida seja normalmente realizada pelo devedor, isso é o que se espera, originariamente da obrigação, é que aquele devedor originário cumpra com a obrigação. Mas pode ocorrer que o cumprimento dessa obrigação seja feita por um terceiro, um terceiro co-obrigado, um terceiro que pode pagar a dívida em nome do devedor, e nessa situação, então, esse terceiro que pagou a dívida no lugar do devedor originário, ele se subroga nos direitos do credor originário, como é o exemplo do fiador. E a fiança, ela está retratada, vocês vão estudar isso um pouco mais lá na frente. A fiança em si, ela vai ser estudada, mas está prevista no artigo 831.
do Código Civil, que diz de forma expressa que o fiador que paga integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor. Então, essa é a ideia da subrogação, né? E é muito mais comum a subrogação pessoal do que a subrogação real, tá? A subrogação de coisas é mais... não é tão comum como a subrogação pessoal. A subrogação pessoal é muito comum, né? E o exemplo aí são desses devedores solidários, né? Como no caso do fiador. Então, quando a obrigação, também temos uma outra hipótese aí, quando a obrigação é indivisível e a pluralidade de devedores, como a gente já estudou lá no artigo 259, né? E alguém paga sozinho a dívida, né? Ele se subroga nos direitos do credor em relação aos demais coobrigados, também hipótese que a gente viu no parágrafo único já do artigo 259. O que acontece em relação a essa obrigação solidária com os demais, e existe pluralidade de devedores e um deles assume e quita a obrigação, ele passa a ter ação regressiva com relação aos demais, ou seja, ele se subroga nos direitos de um credor, tá? Outras formas ainda de subrogação que nós temos aí a partir do artigo 346 do Código Civil é que essa subrogação ela pode se originar da lei ou por convenção das partes, são as chamadas subrogação legal e a subrogação convencional. Tá? Então, subrogação legal é aquela que decorre da lei, quando a própria lei então traz as situações de forma expressa que nessas situações ocorrerá a subrogação. Então, não depende da vontade das partes. É uma subrogação originada da previsão legal, né? Então, artigo 356, né, diz que a subrogação opera-se de pleno direito, né? Previsão legal. Quando? Em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, né? Do adquirente de imóvel hipotecado que paga ao credor hipotecário e do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado. Os casos de obrigação solidária, os casos de fiança, né? Então tem aí as situações em que a própria lei prevê que vai ocorrer essa subrogação. E a subrogação convencional, prevista no artigo 357, né, deriva então da vontade das partes, por isso é chamada convenção, né? É uma convenção, acordo entre as partes, e as partes então convencionam, né, acordam nesse sentido, por isso chamada subrogação convencional. A manifestação então volitiva, né, de vontade deve ser expressa nesse sentido, para evitar qualquer dúvida que possa existir sobre um efeito tão importante com relação à transferência desses direitos. E nesse sentido, ela pode ser consentida então pelo credor, até mesmo sem a intervenção do devedor, ou por este sem o concurso daquele. Por quê? Porque o credor pode, né, transferir esse direito, né, sem a anuência, né, do devedor. Lembram disso, né? Então, aí nesse caso vai ter a intervenção, mas é uma convenção que é uma subrogação que depende da ação, né, da vontade das partes, não é uma subrogação que decorre de uma previsão legal, ok? Então, muito tranquilo, subrogação a gente já comentou várias vezes, né, quando nós tratamos das obrigações solidárias. Só vou fazer mais uma observação aqui, o artigo 349, tá? A subrogação transfere ao novo credor, né, que é o subrogado, aquele que então assume a posição do credor originário, né? Então, subrogação, substituição da pessoa, transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do devedor do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores, ok? Então, tá aí uma breve, né, um resumo aí acerca da subrogação. Continuando o nosso conteúdo, vamos ver mais uma espécie de pagamento indireto, que está aí na sequência do conteúdo, que é a imputação ao pagamento, imputação do pagamento de acordo com a previsão, né, a partir do artigo 352 do Código Civil.
O que então é a ideia, né, dessa imputação? Olha só a previsão do artigo 352. A pessoa obrigada, devedor, por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento se todos forem líquidos e vencíveis. Então, a ideia de imputação, para que a imputação possa ocorrer, é o seguinte: eu tenho um credor, eu tenho um devedor, então as mesmas partes, um só credor, um só devedor, mas eu tenho várias obrigações líquidas e vencidas. O que é uma obrigação líquida? Se traduz aí em dinheiro, né? Uma obrigação que eu posso já quitar, pagar, ok? Então, entre esses dois polos da obrigação, eu tenho mesmo credor, mesmo devedor, mas o que vincula essas duas partes não é apenas uma obrigação, eu tenho dois ou mais débitos da mesma natureza, que se referem aí a uma obrigação de pagar, tem que ser líquida. E a ideia então é que esse devedor, né, que tem que cumprir a prestação. Então, olha o exemplo, ele tem lá, entre as obrigações, uma obrigação de pagar R$50, de R$100 e de R$200. Ele tem 3 obrigações líquidas, tá? Mas ele envia, né, remete R$50 aí para o credor, tá? E ele pode, né, essa é a ideia do artigo 352, né, partindo aí do devedor, ele pode indicar, olha, esses R$50 que eu estou enviando é para pagar, né, qual dívida? É para pagar a primeira? Ah, não, é para pagar parte da segunda? As 3 estão vencidas. Então, ele pode imputar o pagamento, ele pode indicar para qual débito ele quer, então, satisfazer. Tá? Ele tem 3 obrigações, mas ele quer satisfazer uma, tá? Então, ele tem esse direito, né, de imputar o pagamento se o credor concordar com o recebimento parcelado e daí das outras dívidas. Caso contrário, né, se ele não fizer essa imputação, será considerada integralmente quitada a primeira, né? Ó, eu estou mandando 50, não estou indicando qual a quitação que eu quero, qual a obrigação que eu quero ver satisfeita. Considera-se, então, que é aquela primeira, tá? Então, também chamado, a imputação é chamada de meio indireto de pagamento, né? E aí nós temos esse conceito. Quando o pagamento é insuficiente, porque lógico, se ele mandar o total, nesse exemplo aqui, 350, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, o total das 3 obrigações dá 350. Se ele pagar integral, nós não temos que falar em imputação. Imputação é quando o pagamento realizado é insuficiente para saldar todas as dívidas do mesmo devedor ao mesmo credor. Ele vai fazer um pagamento, mas o pagamento é insuficiente para quitar todas as obrigações. E aí vem essa necessidade de saber a qual ou a quais delas deve se aplicar o pagamento. Por isso, então, a chamada imputação, né? Essa aplicação do pagamento à extinção de uma ou mais dívidas é o que se chama, então, em direito de imputação ao pagamento, que consiste, então, na indicação ou determinação da dívida a ser quitada quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor e efetua um pagamento não suficiente para saldar todas elas, tá? Então, para que ocorra a imputação, nós temos então alguns requisitos, que é o que a gente vai ver a partir do artigo 352 e 353. Para que essa imputação possa ocorrer, quais são esses requisitos? Primeiro requisito, né? Nós temos aí a necessidade de que haja pluralidade de débitos, tá? Então, mais de um objeto aí da obrigação, pluralidade de débitos, mais de um débito independentes entre si. Então, imagina lá, eu tenho, né, esses 50, 100, 200 reais aí, por exemplo, representados por cheques, por notas promissórias, né, contratos, enfim, né? Mas são débitos independentes, não são parcelas de um mesmo débito, né? São débitos independentes. Para imputação, deve ocorrer também as pessoas de um só credor e um só devedor.
Então, olha só, prestem atenção aí nesses requisitos. Vários débitos, né? Pluralidade de débitos, mais um só credor, um só devedor. E ainda que esses débitos sejam da mesma natureza, né? Deve existir compatibilidade no objeto de pagamento, né? Tem que ser compatível. Obrigações de pagar, né? Por quê? Porque essas obrigações, essa imputação não se aplica aí nas obrigações, por exemplo, de fazer e a obrigação de não fazer, obrigação de pagar com obrigação de fazer, tá? São incompatíveis e aí por isso então não se aplicam, porque o requisito é que essas dívidas sejam líquidas e vencidas, tá? Então são os requisitos aí para que essa imputação possa ser admitida, tá certo? Na sequência, nós temos também as espécies de imputação ao pagamento. E no artigo 352 e 353, nós temos a imputação pelos dois polos, a imputação pelo devedor e a imputação pelo credor, tá? Imputação pelo devedor, como nós vimos no exemplo, aquela em que o próprio devedor ou um terceiro, nos casos em que tiver direito de fazê-lo, indica, né, qual das dívidas deseja que o pagamento extinga, né? Então vejam lá, artigo 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Aqui nós temos os requisitos, né, que a gente já viu, mas também essa possibilidade de que essa imputação seja feita pelo devedor, tá? Porque é a pessoa obrigada. O artigo 352, então, trata da imputação do pagamento feita pelo devedor. Mas e a imputação do pagamento feita pelo credor? Né? Está no artigo 353. Né? Ocorre quando? Se o devedor não usar do direito de indicar a dívida. Né? Por isso que naquele exemplo que nós vimos, fala quando a imputação, ele pode, né, remeter os 50, indicar, né, que aquele pagamento de 50 reais é para quitar aquela dívida de 50 ou parte da dívida de 100, tá? Se ele não fizer, né, caso contrário, será considerada integralmente quitada a primeira dívida. Então, é o que nós vemos no artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo, né? São os vícios lá do consentimento, né? Mas o que é a ideia então da imputação feita pelo credor? Se o devedor, ao efetuar o pagamento, não imputar esse pagamento, não indicar qual débito ele quer ver quitado, né? O devedor, então, tem o direito de quitar, né? Dar quitação para qual ele entende, né? Aquele que venceu há mais tempo, ou que está vencendo agora, entendeu? Então, essa é a imputação feita pelo credor, que ocorre na omissão, né? Quando ocorre a omissão do devedor. E ainda, nós temos a imputação de pagamento feita pela própria lei, seria uma imputação legal, né? Artigo 355. Ocorre quando, né? Sem nem o devedor, nem o credor fizerem indicação, né, da dívida ser extinta, com o intuito de suprir a vontade das partes. Havendo omissão, então, quanto ao débito solvido, né, qual é o débito que está sendo quitado, quer no pagamento, quer na quitação, o artigo 355, então, traz supre essas omissões, tanto pelo devedor quanto pelo credor. Se o devedor não fizer a indicação, no artigo 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, ou seja, o credor também não quita expressamente aquela obrigação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Qual que venceu primeiro? Então, a lei vai por uma ordem aí cronológica. Ela vai dar a imputação legal vai ser realizada em cima de uma ordem cronológica. Qual a dívida, né, que já está líquida e vencida em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas no mesmo tempo,
a imputação far-se-á na mais onerosa, né? Qual que é o juro maior, qual que é o valor maior. Então, nós temos essas gradações aí prescritas no artigo 355, tá certo? Uma situação que eu coloquei para vocês, uma pergunta feita pelo doutrinador Pablo Gagliano: e se todas as dívidas tiverem exatamente a mesma natureza, o mesmo vencimento e o mesmo valor? Qual seria a solução jurídica, né? E aí nós temos aí não uma previsão legal, né, mas uma recomendação, sendo as dívidas, uma recomendação a partir do artigo 433, né? E essa recomendação, então, sugere que se continue aplicando uma regra geral, né, imputando a conta de cada dívida o valor pago na sua devida proporção, né? E aí o artigo 433, sendo todas as dívidas da mesma data, de igual natureza, entende-se feito o pagamento por todas em devida proporção. Então, seria como se pegasse R$50 naquele exemplo inicial, né? Proporcionalmente, eu vou descontar daquela primeira obrigação de 50, proporcionalmente na de 100 e de 200, ok? Então, é a ideia geral aí dessas duas formas de pagamento indireto, pagamento por subrogação e o pagamento por imputação, ok, pessoal? Dúvidas, me mandem, vamos conversando para a gente vencer esse conteúdo. Estamos caminhando dentro do conteúdo, né, do segundo bimestre, e nossa previsão é que em mais 3 semanas aí, né, que seria o nosso calendário, a gente vença esse conteúdo, ok? Um abraço a todos vocês.